Gutão, você me lembra um bichinho. Que bichinho, Montanha? A capivara. Ah, é? Você também me lembra um bichinho. Qual, Gutão? A orca. Que otário. Porra, mas eu tinha motivo pra falar isso, cara. Desculpa, achei que era uma ofensa gratuita mesmo. Hoje a gente conversa com o pessoal do Blumencast. Ah, tá, agora eu entendi. E eles têm o quê, Gutão? Eles têm o coletivo de capivaras, né? São as capivárias. Conversa de hoje, então, é com André Cantoni e Joyce Morastori. Eu sou o Guto Bilinski Eu sou o Thiago Montanha. e aqui a gente fala de marketing e comunicação. Com quem entende do assunto. Muito bem-vindos a mais um episódio do Tentercast. Tentercast, Montanha? Tentercast. Aparentemente sim, né? Porque, Aparentemente afinal de contas, sim. os nossos convidados já utilizam isso. Já utilizam isso e de maneira muito assertiva, com muito sucesso. Então é um prazer enorme. Eu acho que é um auge que o nosso programa está atingindo, né? A receber os papas do podcast blumenauense aqui, André Cantoni e a Joyce Morastori. Bem-vindos, pessoal. Obrigado por aceitar o convite, gente. Obrigado, né? O prazer é nosso aí. Eu acho que a maior honra, na verdade, é tu ter convencido a Joyce a vir aqui participar da bancada, né? Que eu já sou arroz de festa, né? Ela me convida, eu vou pra qualquer papo aí. Mas a Joyce é dos bastidores, então... Então é aquela... Pode ver, ela já tá vermelha aqui já. Não me deram opção, disseram, é contigo? Eu disse, tá bom. Viu? É isso A aí. gente tá fazendo um trabalho, aos poucos ela tá vindo pra frente das câmeras. Mas oh meu Deus do céu, eu vou derrubar essa TV qualquer dia. Ó, e ainda puxou e ela veio. Meu Deus do céu. Mas eu sei muito bem o que é isso, né? Porque afinal de contas eu sempre fiquei nos bastidores também, toda a vida. E pela primeira vez aí na frente das câmeras eu descobri que é verdade, a câmera de fato engorda. Ah, Aqui tem 3, né? Então cada uma Vezes delas três. deve estar me dando mais ou menos uns 8 quilos cada uma. Somados, dá essa silhueta aqui. Né? Eu e o Guto, a gente fica gordo por isso, na verdade. Não é de comer, é disso. Tá vendo? E a gente, e a gente se Vamos. perde, a gente Isso daí entra vão nesses assuntos divagando. e volta. Mas, cara, é um prazer enorme ter vocês aqui. Eu acho que hoje a gente vai aproveitar isso aqui como uma aula. Então, perdoa as perguntas idiotas, vão ter bastante. Mas você A fez maioria. perguntas idiotas em todos os programas até agora. Isso não muda. Mas é a muita primeira coisa. vez que eu tô pedindo desculpa. É né? verdade. Mas antes de mais nada, cara, eu que quero, né, agradecer realmente, assim, pela oportunidade. Aquele papo todo, né? Uhum. Mas, assim, ó, realmente parabenizar vocês, porque eu assisto o Tem que Ter Cash, eu acho que é fantástico. Tem podcasts que falam sobre marketing, propaganda no Brasil, mas eu sou o cara que gosto muito das coisas locais, assim, sabe? Então, por isso que o Blumencast, né, nasceu com essa veia de podcast local. E vocês trazendo, porque a gente sabe que a cidade é muito rica em publicidade, propaganda, né? Grandes agências, né? Hoje eu vejo assim que o audiovisual está crescendo cada vez mais, trabalhos muito bem feitos, né? A gente está cada vez ganhando mais espaço nisso. E o Tem que Ter Cash, cara, trazendo pessoas que eu não conhecia a história, sabe? Então, pô, a história do Fabão, fantástico ali, cara. É um papo que passou assim muito rápido, sabe? Então, e a gente já tem relacionamento com o Fabão, mas a gente não sabia tanto da história dele, sabe? A gente E no acho que início... isso contribui também pro nosso trabalho, a gente conhecer bastante. Inclusive, a gente vai querer saber isso de vocês também. Dá uma limpadinha na garganta. Como é que... Obrigado, melhorou, né? Melhorou, né? Cigarro? Como é que começou essa ideia? De onde que veio essa... Vamos fazer um podcast. Como é que surgiu isso aí? Cara, basicamente, assim, a ideia surgiu na pandemia, onde todos os podcasts, né, nacionais estouraram. A gente sabe que lá na gringa isso já vem de muito tempo, né? Os podcasts, Joe Rogan, né? A principal figura aí do podcast. Mas, na verdade, aquele negócio, né? A pandemia aconteceu, todo mundo foi para dentro de casa... Pô, não pode sair, tal, começa a pedir iFood, começa a pedir coisa pra comer e a gente foi nessa, né, cara? Vamos pedir, tal. Quando a gente viu, tava começando a engordar, assim, né? E... O nosso caso foi esse também. Isso, exatamente. Também dá pra usar isso como desculpa. Também, né? Muita pandemia. Mas a gente tem uma reviravolta aí na história. Que então. daí a gente se percebeu... Mas faltou isso, então. Isso. Faltou esse feeling. Mas você que era um espelho grande? O que era? Aí, cara, a gente, né, pensou, não, a gente precisa começar a fazer alguma coisa. Eu comecei a ouvir podcast do segmento de fitness.
E aí, né, tem um podcast que é o Gabriel Aronese, ele é de Guaramirim, mas ele é nacional. E aí eu comecei a ouvir, comecei a mandar pauta pra ele. Sabe aquele negócio do e-mail da audiência? E aí eles começaram a fazer alguns episódios focados, que eu trazia assim, 10 curiosidades que você não sabia sobre o apresentador ali, o Leandro Twin e tal, que era um dos hosts, né? E aí eles começaram a ler, daí ali veio o start, assim, pô, tô fazendo pros caras, por que eu não faço pra mim um podcast, né? E aí veio, pô, mas então eu tô fora do eixo Rio-São Paulo, então não dá pra trazer os caras famosos, mas eu posso trazer os famosos de Blumenau, as pessoas que né, construíram a história da cidade de Blumenau. E aí a gente começou, né? Isso foi num domingo à noite, iniciando o Fantástico, enquanto ele esquentava o jantar dele, assim. No micro-ondas, assim. Ele pegou o jantar e botou no micro-ondas. Por que a gente não faz um podcast aqui de Blumenau? Hoje vocês, o Blumencast é uma empresa, né? Quer dizer, você falou, tem backstage ali na direção da Joyce, mas tem muita coisa envolvida, né? Qual era o segmento de vocês antes de entrar profissionalmente para esse mundo do show business, digamos Sim, assim? Do show business. criação de conteúdo, né? Até porque eu sempre gosto de diferenciar também. Muita gente fala que a gente é influenciador digital, blogueiro e tudo mais. Claro que a gente conta um pouco da nossa vida, que o blogueiro faz isso, o influenciador influencia e a gente né, trabalha com publicidade influenciando, mas na verdade a gente se considera criador de conteúdo, que por consequência influencia as pessoas, né? Mas falando aí do nosso background aí, eu sempre fui da área comercial. Então eu já trabalhei aí. Comecei, na verdade, né, fui estagiário da Caixa Econômica, né, foi minha primeira experiência né, profissional aqui na Rua 7. Coletezinho com posso ajudar. Isso, ali, ajudando os aposentados a sacar o dinheiro no caixa eletrônico. O Guto andava na 15 também. Uhum. Aquelas vaquinhas. Compro e vendo ouro. Aquilo ali é chamado de sanduíche, não? Mas a gente tem alguns amigos que já trabalharam na Caixa. Como a pessoa sai da Caixa e se dá bem, né, cara? Cara, é verdade, né? Um deles, inclusive, é o Fabiano Cambota. Anos de Caixa Econômica, né? Mas daí eu acho que a questão dele foi diferente da tua, né? Porque ele precisava fumar muita maconha pra ir trabalhar na Caixa. Aí ele percebeu que não tava dando muito certo a vida dele, sabe? Entendi. Esse período foi o que mais teve aprovação de financiamento habitacional, né? Mas, André, daí tu fumava muita maconha? Desculpa. E aprovava muito financiamento. E me esqueci. Aí, cara, depois da Caixa eu trabalhei por mais ou menos uns 3 anos com cobrança de veículos, cara, que foi a pior fase da minha vida profissional, assim, cara, muito estressante e tal. Aí é aquela questão mesmo de valores, né, conflito de valores, enfim. Trabalhei lá eu até fui promovido a supervisor. E aí de lá eu saí, fiquei 6 meses off, me recuperando realmente, assim, mentalmente, porque foi bem forte. E aí eu entrei para Guia Fácil, comunicação. Na época ela ainda publicava as listas telefônicas, né? Então eu peguei mais ou menos o finalzinho dessa fase aí. Lá eu fiquei 5 anos e meio, então comecei como vendedor de televendas, né? De anúncios publicitários. Que foi isso mais ou menos? Eu entrei em 2012. 12? E aí... 2012 ainda tinha lista, porque aqui era muito lista forte o apelo. Não, eu tava tentando lembrar, porque eu me lembrei que quando a gente passou a primeira temporada da Mix na cidade, que ficou de 2007 a 2011, ali por mais ou menos 2009, 2010, a gente tratava até como concorrente, por causa do tipo de veiculação de anúncios, etc. Sabe? Mas eles conseguiram se reposicionar legal no mercado. Mas sabe que essa questão da lista nada mais é hoje, né? Traduzido tem muito, por exemplo, a TV Gaspar, de Gaspar, abraço. O pessoal da TV Gaspar também fazem muito podcast e tudo mais. Eles fazem uma revista anual ou semestral, não lembro. E mais ou menos nesse mesmo esquema. Eles vão pegando anunciante, vão botando ali as matérias, mais ou menos o que o Guia Fácil fazia. Chegou no momento que não era só a lista telefônica, você tinha matérias, você tinha anúncios, você tinha bastante coisa. Lógico, era uma bíblia, mas mais ou menos isso. Mas então tem cidades que ainda fazem tudo isso. Exatamente. Cidades que ainda fazem isso. E aí, né, como eu falei, assim, eu iniciei lá no Televendas, nessa fase, que era uma fase que ele já estava entrando até em contato com o Google para começar a vender mídias, né, de ads e tudo mais, fazer websites também, né, criação e tudo mais. Então essa parte eu peguei bem no início, assim. E aí, com 2 anos e meio mais ou menos, eu virei coordenador de vendas lá do Televendas, né? Então fiquei mais 3 anos. Aí eu lembro que mais ou menos, sei lá, uns 6 meses antes de sair, eu criei um LinkedIn na época, né? Tava mais forte, assim, essa questão do LinkedIn, tava iniciando, assim. E deixei como isca,
vou deixar o meu LinkedIn ali, se alguém fisgar, né, cara, vamos ver qual que é a proposta, cara. E nessa, a Senior Sistemas fisgou o meu anzol ali. E aí me fez a proposta e tudo mais. Eu praticamente atravessei a rua ali, na rua São Paulo ali. E aí eu trabalhei, só que eu trabalhei 8 meses de coordenador de pré-vendas. Daí eles perceberam que você não era nada daquilo. Exatamente, me desliga. Não, eu pedi a conta, cara, pra daí, né, graças a Deus, assim, uma nova oportunidade daí na Silmac, né, que é uma empresa referência em equipamentos têxteis, né, pra ser gerente comercial lá da Silmac. Então, depois, praticamente, ali da Guia Fácil, que eu virei coordenador, eu sempre trabalhei mais na parte da gestão. E a gente costuma dizer, né, que a Senior foi responsável por fazer a gente se conhecer. Então... Você trabalhou lá também, Joyce? Trabalhei lá também. Foi uma das empresas... Eu sempre trabalhei com tecnologia, né? Então, também, todas as áreas, desde suporte até análise e gerenciamento de projetos. E nesse momento da Senior, foi uma semana que ele entrou antes do que ele deveria, e eu já estava para sair, já tinha pedido demissão para ir para a Ailos, e me pediram para ficar uma semana a mais também, né? Essa intersecção temporal que a gente... Nos conhecemos, eu fazendo um treinamento na área que ele fazia gestão, né, coordenação. Só que a gente ainda ficou um ano sem conversar, né? Na época ele era casado. E aí a gente se adicionou em rede social e não se falou. Até o momento que ele se separou e aí ele começou a me mandar mensagem. Respondeu stories. Começou a oi, sumida. Aqueles emojizinhos, né? Maroto. Mas aí eu sempre trabalhei com tecnologia também até metade do ano passado, né? Que foi quando eu saí da Ailos e aí a gente resolveu se dedicar aí 100% pro Blumencast. Aí você percebe que o sucesso do Blumencast não é à toa, né? Aí você começa a ligar as peças. Cara, mas nunca é, né, Guto, na verdade? Nunca é. As pessoas acham que simplesmente deu certo porque a pessoa teve sorte. Cara, é muito trabalho até as coisas rodarem, até dar tudo certo. Obviamente que as experiências pessoais contam demais no que você está fazendo. A gente, evidentemente, não está falando de um caso ou outro onde o talento sobrepuja essa questão do trabalho, enfim, né? A gente tem alguns cases que, obviamente, a pessoa tem talento nato para aquilo. Comunicação é não somente a verve, mas também a empatia que transmite na câmera, etc. O cara dispara. Mas não é de graça que as coisas surgem, né? Sempre existe um bom trabalho por trás, claro. É muito desenvolvimento, né? E a gente realmente sentiu isso na pele, assim, porque, cara, é aquele negócio, tu vê o Blumencast lá no final de 2020, dezembro de 2020, dia 15 de dezembro de 2020, que foi interessante porque a gente começou, né, aquele negócio do que a gente fala bastante, faça, né? Não, se você ficar se planejando muito, você não vai fazer. Se você quiser o alinhamento perfeito dos planetas, você nunca vai tirar isso do papel, né? E aí foi no domingo, como a Joyce falou, né? Lá no domingo eu tive a ideia, na quarta-feira a gente estava gravando o piloto. Olha só. É muito rápido. As coisas que acontecem na nossa vida são muito rápidas, assim. Isso que no início ele tinha um co-host, né? Então, esses 3 dias foram para estruturar onde a gente ia gravar, como a gente ia gravar, convidar o co-host, convidar o convidado, fazer toda essa estruturação e gravar. E aí Tô achando de vontade, hein? Muita, cara. É que eu sou bem impulsivo, assim, né? Então, quando eu acho que aquilo ali, sabe, o coração fica forte, assim, eu falo, não, é isso aí, eu vou apostar nisso, sabe? E isso foi mais para o segundo semestre de 2020, é isso? Foi dezembro de 2020. Dezembro de 2020. Bem final do ano. A gente tava ali naquele... quase saindo da pandemia? Não, a gente tava assim. no meio. Naquele novembro já começou a acontecer isso. A flexibilização e tudo mais. Não, andava-se de máscara, tinha questão de distanciamento. Tinha questão de distanciamento. Não, mas já começou uma flexibilização. Já tinha vacina, né? Não tinha vacina, é isso que eu tô dizendo para vocês. Caraca, ainda não. Porra, tô perdido. É que começou uma flexibilização ali no final de novembro para dezembro, porque os números caíram, mas depois voltou aquela onda ainda maior. Sim, que vem em março, né? As vacinas só começaram em março de 21. Mas foi aquela primeira flexibilização, foi. Eu lembro bem. Porque eu lembro que as pessoas estavam preocupadas, a gente chamava, a gente convidava, algumas pessoas, né, estavam mais preocupadas, tanto é que elas declinaram do convite no início, né? Exatamente por essa questão. Mas o empreendedorismo falou mais alto. Mas e você acha que a pandemia foi determinante nessa não, mas eu acho que pela questão do mercado do podcast em si. Do podcast, pela democratização,
né? Pela popularização do podcast, né? A gente não conhecia essa ferramenta, esse formato, né? E a gente diz até hoje, né, que se não fosse pelo podcast, a gente provavelmente não estaria em nenhum meio de mainstream, né? Porque é muito mais nichado, mais concorrido, tu precisa ter um QI, ou tu precisa ter uma autoridade, né, daquela forma, e a gente conseguiu por pernas próprias construir essa autoridade que a gente tem hoje, esse prestígio, né? Mas vocês tiveram uma sacada muito interessante, que foi exatamente no momento em que ninguém ainda fazia isso, né? Assim, não ninguém, obviamente, mas tinha podcast. Mas não era a questão do podcast local. Sim, totalmente local. As pessoas, elas sempre estavam tentando atingir o nacional. Isso. Os produtos eram voltados num generalismo, né, para atingir um flow da vida, né? A ideia era chegar nesses caras. Exato. Então vocês tiveram uma sacada muito interessante de puxar isso para um público que a gente vai chamar de nichado por ser local, né? Mas que é o que eu acredito que os podcasts daqui para frente vão acabar sobrevivendo, né? Com públicos mais nichados. Sim. Eu não acho mais que a gente vai ter essa gama enorme que hoje o pessoal faz produtos nacionais e é para isso que serve, a não ser para um público nichado. Não acredito muito no formato simples de um talk show geral. Exatamente. Acho que isso vai voltar para ser das TVs e com autoridades de grandes comunicadores. E a própria questão dos influenciadores, né? Também, antigamente a gente fala, né? Isso 6 meses atrás já é antigamente, né? Há um tempo atrás, assim, se falava muito dos mega influenciadores, né? De 1 milhão para cima, né? Isso. As grandes marcas. Hoje, grandes marcas estão procurando os nano e os micro influenciadores, né? Porque já se percebeu através de dados que... Beleza, tu pode ter 1 milhão de seguidores, mas a tua entrega, o teu alcance é baixo, até por questão de algoritmo, né? Agora tu entrega para um cara, esse cara do 1 milhão, ele já não consegue conversar com a audiência, ele meio que conversa pro vento, ele não sabe quem é que tá escutando. A gente ainda conhece, tipo, quem interage com a gente, quem se engaja, a gente lembra dos nomes das pessoas, a gente consegue responder ainda, né? E sem falar que vocês... Que vende, né? Sem falar que vocês têm dentro de um público de vocês, que a gente chama de público quente, né? O conhecimento de vocês sempre foi orgânico, né? E vocês têm hoje, dentro da base de seguidores, sei lá, eu vou chutar aqui 80% de Blumenau e região? 60%. 60% Blumenau e região? Considerando região, considerando região é praticamente 100%. Então, cara, é isso, entendeu? Não é? Porque o que adianta, por exemplo, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, né? Mas a gente chega e vai fazer uma mídia com uma influenciadora, aí nossa, ela tem 120 mil seguidores, cara, bacana, um número expressivo, né? Só que você vai olhar de onde é o público dela. 80% é de fora de Blumenau, por exemplo. E a marca é daqui? Não adianta. Se a marca daqui não vende pela internet, fica complicado. Vai atingir, vai interessar, mas não vai ser viável, e né? Muitas vezes acontece por isso. Cria um conteúdo, esse conteúdo viraliza, e aí vem muita gente de fora, e aí ela acaba vendendo esse número para as empresas daqui, mas as empresas daqui não conseguem ter resultado porque o público é de fora, né? Que é o que a gente tem falado todo o programa. Praticamente são as métricas da vaidade. Você tem um número enorme, vai dar um monte de curtida, beleza. E vendeu o quê? Exatamente. Você conseguiu o quê? No final das contas, o que sobra, né? Exato. Aí, inclusive, né, acho que é legal até para quem tá assistindo, acompanhando a gente, de dar pelo menos, né, 1 ou 2 dicas sobre como, né, você empreendedor aí pode... separar o joio do trigo, né? Uma das técnicas que a gente fala para quem contrata ali a gente, né? Porque a pessoa pergunta, eu acredito, eu confio, eu já vi que dá resultado, mas eu queria também explorar, já que tem outras páginas como vocês e tal, daí a gente fala, olha, uma forma de você filtrar isso é lá pelos seguidores, né? Vai lá, clica nos seguidores e começa a escrever inativo, né? Desativado, né? Então, aí você vai ver ali uma relação... Claro, uma relação curta é tranquilo, porque pode acontecer naturalmente. Exatamente, sempre vai ter. No nosso tem também. Agora, se você começar a rolar e tiver aquela tripa, né, interminável, aí é porque esse cara provavelmente comprou seguidores. Então... E olhar sempre os números de engajamento também, né? As pessoas, às vezes, têm lá 300 mil seguidores, mas as entregas delas são de 1.000... 2.000 visualizações. Sem comentários ou com poucos comentários. Você olha perfis com 200 mil seguidores, 300 mil seguidores, faz uma postagem, 13 comentários. Isso. Aí você vai olhar os 13 comentários, são 5, na verdade, né? E 6 da própria pessoa respondendo os comentários. Exatamente. Então não tem engajamento. Dá pra fazer, né? Eu acho que hoje a pessoa, o que eu digo sempre, né? O empreendedor, que é o nosso cliente, ele só engana se ele quiser. Ele só se engana se ele quiser. Hoje ele tem essas formas, essas métricas aí de avaliar que tu não precisa pagar um
um software para analisar, não, cara, como eu falei, essas coisas aí dá para o básico dá para bater o olho e já saber se aquilo ali é quente ou não, né? Ainda tem também o alcance, né? Porque às vezes tu tem algum conteúdo que pode viralizar e ele vai alcançar milhões de pessoas, e aí tu ganha realmente um boom, que para algumas pessoas que vão analisar pode parecer compra de seguidores. Mas aí tu tem que avaliar, fazer essa análise de alcance versus seguidores. Vou dar um exemplo agora, simples, tá? A gente está construindo ainda os perfis das redes sociais da Mix. Não queremos fazer de forma alguma um enjambre, então é sempre no orgânico, com um pouquinho de impulsionamento para uma postagem ou outra que a gente acha que vale a pena, mas tudo no orgânico. Mas o Facebook, por exemplo, do mês passado, bateu 1.200.000 de alcance. Beleza, mas por quê? Porque viralizou dois fora da vídeos, curva, né? É fora da curva. Eu não vou vender isso. Exato. Eu poderia muito bem fazer um material, eu tenho como provar isso. Olha o alcance que deu aqui, gente. Nossa, olha que bacana, vamos começar a comercializar isso. Mas não é uma verdade. Exatamente. E o que adianta daí? Eu não vou entregar. O cara vai comercializar comigo uma vez, nunca mais vai voltar. E tu ainda tá fazendo uma coisa que é, querendo ou não, é real. É fora da curva, mas é real. A gente já viu muitos media kits de influenciadores aqui de Blumenau que maqueiam os números, sabe? Usam Photoshop ali pra mudar, cara, e a gente, né, querendo ou não, a gente acompanha esses perfis, né? Porque a gente precisa, né, tá por dentro da temperatura desse segmento. E aí acaba vindo o próprio cliente lá, recebe aquele Media Kit, manda pra gente, até pra gente analisar como uma certa consultoria, né? E a gente vê, cara, a gente acompanha esse perfil e não faz sentido nenhum aqueles números lá, sabe? É que principalmente essa questão de ser influencer, ela transmite, ela parece que é uma coisa fácil e que tem muitas vantagens, né? Uma vez eu ouvi uma frase da Juliana Túlio, ali do Vila do Vale. Vila do Vale? Sim, e ela sempre comenta, assim, que tu tens que ser interessante e não interesseiro. Então, a gente, né, trabalha muito, produz um conteúdo de qualidade, entrega valor para os nossos seguidores e aí o engajamento vem, é natural. É natural. Tanto é que a gente não precisa nem prospectar. A gente realmente acaba tendo tudo de forma receptiva, assim, né? Os nossos contratos fechados exatamente por isso. Porque a gente torna o nosso conteúdo interessante, as pessoas vêm, percebem, claro que a gente faz aquele marketing, né, ali, teve lá, que nem esse final de semana, a gente fechou um restaurante ali, né, fez o festival e deu fila, pessoas tiveram até que ir embora para voltar outro dia e tal, então a gente faz esse auto-marketing, assim, né, essa autopromoção, mas é verdade, é real, e aí, claro, outras pessoas que têm os seus negócios acabam procurando a gente para isso, então é uma forma mais fácil do que a gente ir no mercado e bater de porta em porta, né. Perfeito. Heinz, faz favor para mim. Deixa na aberta um pouquinho e puxa um café para nós lá, por gentileza. Agradecido. O papo tá bom. Você é um gênio, Montanha. Muito obrigado. Mas voltando lá ao início, né, de vocês ali, então, aí vocês gravaram esse primeiro programa. Piloto. Quando deu aquela mexida na cabeça de vocês, dá para seguir adiante com isso de uma maneira bem profissional e ganhar vida com isso? Obrigado. No momento que deu esse estalo, se foi um estalo? Foi, assim, na verdade, a gente fez o piloto. Eu já sabia que aquilo ali ia dar certo. Aquele negócio do empreendedor mesmo, né? Do feeling, né? Tu sabe que tem muita coisa jogando contra, tu não é conhecido, tu não fez a tua história ainda, né? Tu tem que provar muita coisa, né, no começo, mas tu sabe que aquilo ali é um ouro que precisa ser, né, um diamante que precisa ser lapidado e vai ser lapidado com muito trabalho, muito esforço, muito suor. Cara, aí a gente começou assim, como eu falei, na quarta-feira a gente gravou o piloto, e é legal porque a gente gravou o piloto com um amigo nosso, que eu fui coordenador dele na Sênior. Hoje ele tem a sua própria empresa, que é o Ingo Stein, né? Ele trabalha com Data Analytics, inclusive recebeu um prêmio no Summit, que aconteceu em Florianópolis recentemente, né? Legal. De 80 mil. Então a gente vê que ele estava iniciando a sua empresa e a gente vai acompanhando. Então a gente foi evoluindo e ele foi evoluindo muito, foi prosperando também, né? Eu acho que sobre esse primeiro episódio, quem tiver, assim, curiosidade, é interessante ir lá olhar, porque parece uma sessão mediúnica. A gente gravou... penumbra, a gente não tinha luz, não tinha iluminação. Tinha um ring light que era, daqueles mais fajutinhos, assim, uma câmera e um celular gravando. Mesa com toalha branca. Mesa com toalha branca, e aí, sério. E três caras só voltava das mãos, assim, cara. E no começo ficava o André de um lado, o Maurício do outro,
e o convidado no meio. Então, realmente, era dar as mãos e receber a entidade ali. Era... Assim, mesmo assim deu certo. E mesmo assim deu certo, cara. O nosso primeiro patrocinador, ele que nos achou. A gente não tinha Media Kit, a gente não pensava naquele momento em comercial. A gente sabia que ia dar certo, mas a gente ainda não pensava em fazer uma comercialização disso. Mas deixa eu fazer o dar certo para vocês seria baseado em quê? O que seria o dar certo? Começar, para mim, é capital, né? É monetário, né? Então, assim, só que eu sei que isso é uma consequência de um trabalho que é bem feito, né? Então, assim... É interessante, não interesseiro, né? Exatamente, Exato. Porque, assim, a gente começou a produzir um conteúdo, a gente foi evoluindo aquele conteúdo, né? O Blumencast que existe, que foi criado lá atrás, ele permanece com o mesmo DNA, com a mesma essência, mas o formato dele mudou muito ao longo desses quase 3 anos, né? Já não é mais o mesmo. E junto com ele vieram outros conteúdos direcionados só para rede social, eu tô enganado. Sim. Hoje o nosso foco, apesar da gente ser um podcast, né? Então a gente está em todas as plataformas de áudio aí, como o Spotify, no YouTube, mas o nosso foco mesmo é o Instagram. Né? Tanto é que foi lá que a gente realmente focou e cresceu, né? Então, a partir vai ter um momento que a gente vai começar a olhar mais para o YouTube para ter o crescimento ali do YouTube, né? Então, assim, muita gente pergunta isso, tá, mas vocês monetizam através do YouTube? Não, a nossa monetização, 95% é via publicidade, né? Que a gente tem aí com os nossos parceiros. Mas a monetização mesmo é algo que, de novo, né? Para fazer produto nichado, né, onde você não vai ter 1,5 milhão de seguidores, 2 milhões de seguidores, etc., a monetização é irrisória. Exatamente. Não tem como tu sonhar com isso. Não é o caso. A gente até fez uma situação que até poucas pessoas fazem, né? E eu acho que para isso tu precisa realmente construir uma comunidade, que é a questão dos membros, né? Então a gente é uma outra forma de tu captar através do YouTube, que é o clube de membros, né? Então a gente chama carinhosamente de capivaras. Sim. Então, que tem tudo a ver aí com o animal, né? Que é um símbolo de Blumenau. E é isso, as pessoas gostam e querem apoiar. Poxa, que legal que tem uma página falando nesse formato, que não é aquela coisa histórica, chata, maçante e tudo mais. É aquele conteúdo rápido, mas muito bem desenvolto, né? E criado e tudo mais. E a pessoa quer apoiar. E daí quais são o que a pessoa, como membro, como capivara, ele ganha a mais? De vantagem, né? Vantagem. Então a gente coloca ali o Tratamento odontológico. Muito grande, né? Não, mentira. tira a pulga. Eles têm acesso à nossa agenda de gravações antes e eles podem vir acompanhar os bastidores de uma das gravações. Então, todo mês Nossa, vamos fazer isso também. Vai bombar aqui. A gente compartilha, né? E aí tem um brindes. grupo de WhatsApp exclusivo, Grupo né? de Então WhatsApp. a gente conversa muito através aí. E eventos que a gente acaba fazendo. Stamped foi a gente já fez o Stamped. Que legal! A gente fez uma até daquelas maquininhas que eu esqueci o nome agora. É quase um conselho Uma noite Jedi. de projeção de filmes antigos. É quase um conselho Jedi do Blumencast. Fumamos pouquinho essa semana. Que tá passando pra mim, tu viu? Eu também tive que dar uma pigarreada. E me diga uma coisa, quantas capivaras hoje? Cara, hoje 50. 50? São 50. Eu estou desatualizada, ia falar 45. Não, Qual é o coletivo de capivara? Capivaras? Ah, tá. Várias, tá. Capivárias, boa. Ô, cara, porra. Senhora! Ô, pessoal. Trocadilho do carilho, né? Ô, pessoal, vamos se ligar aí nos memes. Nossa, já tá velha já, né? Capivaras. Eu me lembro sempre, isso aí veio de uma série de comentários que o pessoal fez, né? E um deles era que perdemos várias oportunidades na língua portuguesa, né? Por exemplo, o vinho suave, ele devia ser o suavinho. Como é que é do vegetariano? Era em vegetariano devia chamar contra-filé. Meu Deus. Eu nunca tinha ouvido essas. Muito boa. Nem a capivárias eu tinha ouvido ainda. Vários. Ó, viu? Ela não tinha ouvido. Mas onde é que nós estávamos mesmo? O humor é muito refinado. Onde é que a gente estava mesmo? Vocês não estão tentando, vocês são dois gordinhos engraçados. Tá vendo? Mas até falando isso que eu perguntei qual era o objetivo, né? Se era realmente... óbvio, né? A gente não tem esse objetivo, né? Nunca teve. Mas é outra vibe, né? A questão Exato, disso, né? Exatamente. O nosso podcast, obviamente, ele é com o intuito de usar o que a gente tem de contatos com relação a marketing, publicidade e propaganda e divulgar o mercado que em Santa Catarina é muito forte. E a ideia é
que todo mundo ganhe com isso, enfim, obviamente a gente não está preocupado com 700 mil views, 800 mil views, Sim. não é isso. Não, e tem o prazer envolvido, a gente adora estar aqui, conversar com vocês, pô, isso é maravilhoso. Coisas que agregam, né? E uma das coisas que a gente comentou foi que, pô, pelo menos a gente tá conseguindo se ver, né? Porque a gente Também não tinha mais isso. tempo, cara, sabe? Tipo, uma das coisas que eu comentei com o Guto, acho que foi em maio desse ano, a gente não tava conseguindo se encontrar nunca, né? Daí eu falei, pô, nessa semana não vai dar, talvez na outra, não sei o que. Eu falei, não, Guto, beleza, vamos tentar você ver esse restinho de ano ainda. Mas é importante uma motivação, né, nem que seja financeira, para fazer a coisa... E o nosso foi, tipo assim, meio que ao contrário, esse negócio do network, que a gente não imaginava, porque daí era uma questão mais, assim, de não entender como é que o negócio funcionava, né? E hoje o network pra gente é muito forte, né? Hoje a gente acaba fazendo negócios através de pessoas que foram lá nos conhecer, que Claro. né, foram convidados, e aí a gente já faz... Mas isso só funciona porque vocês fazem um bom trabalho. Então, assim, é o básico da situação onde, poxa, eu fiz um bom trabalho, desempenhei muito bem aquilo que eu fiz. Não necessariamente, cara, atingiu tudo que o cliente queria, não é isso, mas ele ficou satisfeito com todo o atendimento que ele recebeu, com tudo que ele fez, ele vai falar para os outros. Sim. E aí, bem nessa questão que tu falou, Montanha, de bem atender, assim, cara, a gente tenta profissionalizar mesmo o nosso segmento, porque assim, é muito empírico, Muito. a parte aí de criação de conteúdo, influência digital, tanto é que aquele negócio, né, sempre tem os que queimam o segmento, né, assim como tem em rádio, tem nas agências e tudo mais, também, obviamente, tem. E ainda mais por isso, porque tu não precisa de uma estrutura, tu precisa só de um celular, ligar a câmera e falar, oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui no restaurante, blá, blá. Então, assim, é muito fácil tu queimar o mercado, porque também a abertura, assim como a gente aproveitou essa abertura que foi democratizada e a gente aproveitou e está honrando isso, também é muito fácil você pegar e queimar esse mercado, porque a abertura ela é muito larga, né? Então, assim, por exemplo, a gente manda relatórios, né, de acesso, como é que foi o mês, como é que foi... A gente faz esse pós-venda perguntando como é que foi pro cliente. Ou seja, como a gente já veio de empresas boas, bem sólidas, a gente está colocando o nosso conhecimento nas áreas que a gente trabalhava dentro desse segmento novo pra gente. Com essas boas práticas, entende? E a gente briefing, por exemplo, a gente faz. Eu ouvi vocês falando que um bom briefing é importante, né, cara? Porque senão a propaganda pode sair. A gente manda o briefing para daí a gente produzir o conteúdo, entende? A gente tem bastante contato agora, né? A gente tem a parceria com a rádio, enfim, o Juro que é Verdade, o Oktobercast. Isso aí. Aí a gente vai inventar algumas outras coisas ainda. Sim. Mas desde o início foi assim, e por isso que as coisas... A gente fez a parceria, na verdade. Eu percebi profissionalismo, a gente teve uma boa... Deu match, né? Exatamente, deu uma conversa que a gente percebeu que os objetivos eram razoavelmente similares, etc. O que é muito diferente do que realmente a gente vê no mercado que popularizou demais esse tipo de produto, mas que as pessoas, como tu falou, às vezes queimam esse mercado. Sim. Principalmente esse cara que a gente está falando aí de... restaurantes e tudo mais, né? Que era que as pessoas, cara, qualquer um pega um celularzinho, vai lá e vai fazer aquele conteúdo. E você sabe muito bem, cara, que, porra, além de ser feito nas coxas, a pessoa fez talvez para ganhar a refeição, né? Exato. E, cara... A gente aprendeu um apelido, como é que é? Mendigo? Mendigas ricas? Agora eu não As vou blogueiras e tal, né? Teve uma cliente nossa que falou assim, não, porque teve uma época aí que eu só atendia... A pessoa se fecha, o restaurante se fecha. Inclusive, foi um cliente que a gente também fez dar fila, né? Então, ela veio, ela contratou e ela disse, olha, eu tô apostando em vocês, eu tô acompanhando há muito tempo o trabalho de vocês, tô vendo como é, mas a gente tem um pouquinho de receio, porque a gente, na pandemia, fez muito com influenciadores e aí o marido dela chamava, acho que era de mendigo rico, alguma coisa assim. Mendiga rica, porque, né, as rico, blogueiras e tal sempre são, né? Sempre estão com a roupinha e tal, né? Óculos, a bolsinha e tal, então sempre são as patezinhas, assim, né? Mas vão lá pra permutar só a refeição, entende? Então... E aí queima, né? Querendo ou não, acaba queimando o segmento. Tanto é que muita gente, né, acaba chegando achando que hoje a gente não vai dizer que a gente não trabalha ou não trabalhou por permuta. O início é assim realmente, claro, né? Sim, e eu não vejo o menor problema, na verdade. não, Desde que você entregue bem feito, que você faça com qualidade. E a permuta, ela é uma coisa assim, não é um desmerecimento de nada, porque muitas vezes tu precisa daquele produto. Se troca. E é uma troca. É a coisa mais antiga que se tem na humanidade. Né? Eu faço com a rádio o tempo inteiro, adoro uma permutinha, mas bem feita.
Exato. A gente entrega um bom produto, eles entregam um bom produto, Exato. maravilhoso. Tem que Cada um paga ser serviço. vantajoso para os dois lados, né? Por exemplo, a nossa obra no ano passado teve muita permuta com empresas fantásticas aqui da região. E é uma oportunidade para as empresas, porque às vezes elas não vão investir o dinheiro ali, elas não têm a parte de marketing para investir. Mas é o produto delas, então elas aproveitam esse momento. E de fato funciona muito bem isso, porque, primeiro, os custos ficam muito mais baixos para os dois lados, é claro, né? E a pessoa que está fazendo a permuta de um serviço ou de um produto, ela quer mostrar aquilo também. Exato. Funciona das duas maneiras. Ela ganha o marketing também com isso, né, gente? Então, assim, eu não vejo motivo algum de desmerecer isso. Total. Não foi de forma alguma fala que eu quis usar, né? não. Mas é porque, tem que fazer um bom serviço, né, gente? E aí, se tu fazer um bom serviço, automaticamente tu vai conseguindo mais clientes e aí tu começa a ter que filtrar isso, porque não vai atender, né? Muita gente acha que o Blumencast é uma equipe com muita gente. É uma equipe de 2. Estamos todos aqui, a equipe do Blumencast, né? Nessa bancada aqui. Então... A gente tinha um amigo que era quer dizer, tem esse amigo existe ainda, né? A gente só não fala muito mais com ele. Mas é o Gus Fernandes. Porra, eu conheço ele. Trabalhou na empresa de... Meu Deus, de cobrança. Sim, também trabalhou. A gente trabalhou junto lá. Sério? Não, mas espera. Acho que a gente tá falando da mesma pessoa. Não, o Gus, hoje ele deve estar como produtor da Record, São Paulo. Não é o Gusley. Não. Tá, então eu me equivoquei. O Gus Fernandes, ele é humorista. Quer dizer, ele não é mais humorista hoje, ele tá mais como produtor mesmo. Né? Tá. Já foi redator. Já foi redator também e tudo. Mas numa época que... Você faz o quê, Guto? Uns 10 anos quase, né? Uns 15. A gente ia a São Paulo de vez em quando, ficava na casa deles, né, inclusive. Tudo. E o Gus, ele era uma pessoa que, tipo, né, a empresa Gus Fernandes era ele, na verdade. Eu presa. Só que daí ele fazia uma coisa que eu achava absurdamente ridículo, mas que funcionava. Ele tinha... Eu não me lembro o nome agora do empresário dele, cara. Que era ele mesmo. Ele dava outro nome? Ele dava outro nome, ele mudava a voz pra falar, sabe? Pra dar aquele... Sabe? E passava a ligação. Sabe? Na época que você tinha como passar a ligação ainda. Ele passava a ligação pra ele mesmo, sabe? E daí ele falava, Montanha, mas o objetivo é que os caras depois vejam e escutem, eles imaginam já um escritório, vários computadores com a produção de tela Gus Fernandes, empreendimentos e tal. Tem gente que ainda tem o conceito de que para o trabalho ser bom, precisa de muita gente ali. Né? E isso também acaba sendo uma via de mão dupla, uma faca de 2 gumes, porque tem gente que se acha que a equipe é grande, opa, isso aí vai ser muito caro. Então também a gente... Tá, mas agora vem a pergunta. Naturalmente, vocês dois fazendo tudo que vocês fazem, eu sei a rotina de vocês, ela é estafante, tanto quanto também é a minha, enfim, né? Mas eu sei como é que vocês estão atualmente, né? Nessas maluquices de gravação, edição e tudo mais, e vamos fazer tudo nós mesmos. Ponto de virada. Que momento vocês acham que vai ser legal contratar alguém? Aí é com a Joyce, porque é uma briga isso, porque por mim eu já contrataria um freela para fazer algumas edições pra gente. O que ela fez? Ela é do dinheiro, entendeu? Então assim, eu sou da frente das câmeras, eu costumo dizer pro pessoal, né? A Joyce, ela me manda ligar o celular e falar ali, eu pego e falo, eu sou esse cara, né? E ela é ali, tá atrás ali, né? Meu Deus, Joyce, o que você faz da meia-noite às 6? Você dorme só? Eu durmo. Será que não quer trabalhar aqui também? Não? Tô precisando de alguém assim, sabe? Essa aqui é puxar as rédeas, cara. Literalmente. Não, eu sou... Me puxar pro chão de vez em quando, sabe? Não, eu sou muito do planejamento. Isso é outra coisa que dá muito certo entre nós dois, porque ele é da execução, eu sou do planejamento. Aí também combina isso e é bem isso. Tipo, ele sabe da agenda do dia seguinte na noite do dia anterior. Isso então... evita a minha ansiedade, porque eu tava muito ansioso. Porque, pô, tu tem coisa ali do mês inteiro, porque tu lembra que tu tem coisa do mês inteiro, aquilo lá começa a te dar um ataque cardíaco. E assim, trabalhar com a criatividade, como um produto onde alguém te contrata para você entregar também um processo criativo é muito difícil. Verdade, cara. Isso gera uma ansiedade gigantesca. Eu trabalho um pouco isso também, então, pô, vem um cliente, procura para fazer uma coisa onde você tem que fazer parte do processo criativo, a responsabilidade cai toda sobre você. Por isso que... Agora, quando já vem com uma ideia já montada, eu quero que você execute isso aqui, é completamente diferente. Eu chegar para ele, quero que você execute isso aqui, eu quero que você crie um conteúdo interessante para a minha empresa. Mas assim, pro teu caso, cara, é claro que funciona, porque você vai ter as diretrizes que uma agência vai pedir alguma coisa nesse sentido. Posso estar muito equivocado, mas eu acho que no caso deles, cara, é muito mais a cara deles o negócio. É isso.
Sabe? Então, puta, dificilmente você deve receber o roteiro pronto, né? Não, o cliente Nunca. delaga pra gente, assim. Ele Então, tipo, ó, eu confio em vocês e façam aí e tal. São E as a gente, digamos, informações. a gente até que prefere, né? Porque Prefere. teve já a experiência que o cliente quis engessar muito a gente e aí não ficou espontâneo, assim. Não adianta, E a cara. gente não curtiu e aí até a gente mesmo que descontinua a parceria ali e tal. É porque tem que ser a nossa cara, porque a página é nós dois. Então, os nossos seguidores, eles gostam do jeito como a gente faz os conteúdos. E aí, óbvio, o cliente, ele vai trazer o que é importante para ele divulgar, quais são as informações que ele quer que a gente inclua, mas quem vai criar o conteúdo é nós dois. E aí eu faço toda uma peneira, digamos assim, ou um resumo, esse briefing, e depois eu passo para ele já mais... Mastigado. mais as informações para pegar a criatividade Pontos dele. chaves, né? Da sessão de descarrego lá, da de sessão mediúnica. de mediúnica lá, né, que vocês tiveram, obviamente, uma evolução na qualidade do conteúdo. Você já tinha uma noção do audiovisual, de como a coisa funcionava, do que se era necessário, ou isso foi construído de acordo com o que o projeto foi tomando corpo? Cara, e de que forma vocês buscaram esse conhecimento para produzir o material de qualidade que vocês produzem hoje? Depois a gente só tem que voltar para responder a pergunta do Montanha ali. Eu nem lembro mais qual era, mas porque não era importante. Se eu não lembro, é porque não era importante. Mas aí, cara, pegando esse gancho, porque é super relevante, assim, o que tu perguntou, Guto. Eu atuo, não foi? Não, também. Mas eu me percebi uma pessoa muito estética. Eu não tinha essa noção, assim, sabe? Eu me percebi, cara, beleza, a gente começou assim, tá aceitável, mas não é assim que eu quero ficar pra sempre. Então, assim, isso era uma coisa, é algo bem curioso, né? Lá na sessão mediúnica e tal, a gente iniciou sem microfone. A gente colocou um iPhone no meio da mesa com o gravador do iPhone ligado, pegando e tal. Aí, como eu falei, né? Como a Joyce falou ali, pouca iluminação de casa mesmo, da sala. Eu não vi esse, tá? Pode assistir, tá lá, a gente não tem vergonha nenhuma. Fica lá exatamente pra valorizar o que a gente passou, né? Claro, Esse histórico é legal. muito bacana. Então a gente colocou assim. Aí a gente, antes, né, teve uma lacuna que a gente não falou, além dos nossos trabalhos, a gente já começou a empreender porque a gente fez uma marca de camisetas. A gente começou a personalizar camisetas. Então a gente tinha uma câmera semi-profissional para bater foto das coleções e tudo mais. A gente, de novo, sempre nós dois, a gente nunca... Aí, beleza, a gente, né, batia... Então a gente tinha aquela foto que era uma DSLR, e aí pra quem tem DSLR que já fez vídeo sabe que ela para de 30 em 30 minutos. Sim. Então de 30 em 30 minutos a Joyce cronometrava lá, podcast tem 2 horas, 3 horas, então ela... E aí sempre tem um takezinho ali que ele dá uma fugida. Aquela fugida, porque era a hora que ela tinha que colocar o play de novo ali. Então a gente filmava com 2 câmeras. Essa, que era a DSLR, uma Canon, né? E um iPhone que a gente tinha. A DSLR, ela filmava mais amarelado e o mais azulado daí, né? Então tu imagina que parecia que a gente estava em 2 estúdios diferentes quando fazia a troca de câmeras, né? E como eu falei para vocês ali no off, os 30 primeiros episódios a gente gravava no off, passava, né, o arquivo do áudio, né, sincava, né, e aí eu ficava lá 3 horas fazendo a troca das cenas até conhecer o OBS, né, que foi uma mão na roda. Mas eu me identifico muito com isso, no início, porque na pandemia eu comecei a gravar também algumas coisas, cara, e um deles foi um curso com a Cami, minha esposa, onde eu tive que aprender tudo e tudo mais, e não sabia fazer nada, né? E daí, peguei uma DSLR antiga do meu pai, cara, que meu pai tirava foto. Quer dizer, meu pai tirava foto, não. Meu pai tentava tirar foto, enfim. Entusiasta. Era para ser um hobby que ele desistiu. Mas era uma Nikon... Barbaridade, não vou lembrar agora. A D200... Não vou lembrar. Enfim. Mas, cara, antiga também, sabe? Mas tinha esse problema, né? Desligava de 29 minutos em 29 minutos. E daí a outra eu gravava com uma webcam, então daí as cores mudavam tudo, ficava uma nojeira, resolução depois, sabe? Eu comecei no OBS já, porque eu vi os tutorialzinhos e vi que nego deu uma indicada no OBS. Até eu aprender a usar a DSLR como webcam também demorou um monte, enfim, mas fui entendendo. E daí eu descobri uma sacada bem boa, que tinha um cara lá na Suécia, não me lembro onde que era, Austrália, eu acho. E ele faz até hoje, ele faz atualizações de firmware das máquinas
das câmeras para você burlar esses sistemas de proteção delas. Que não é uma coisa fantástica de você fazer, né? Porque quando você tem uma proteção é para alguma coisa, Exato. né? Obviamente que, né, tipo, para não esquentar, para alguma coisa assim, enfim, verdade. né? Mas eu usei lá e tal e funciona pra caramba. Então, tipo, cara, ele tira esse bloqueio. Sim, Jailbreak, né? Magic Lantern. Magic Lantern, o nome. Pra você que tá começando agora. Eu acho que eu já Magic Lantern. Magic Lantern. E daí você bota no firmware e daí ele fica salvo no cartão da câmera. Só que você não pode trocar de cartão da câmera também, ele tem que estar sempre ali, sabe? Mas enfim. E aí essa parada, né, estética ali, cara, ela foi acontecendo porque, assim, beleza, a gente sabia que o Flow não era... A gente não queria, obviamente, nunca concorrer com o Flow, mas o Flow era uma inspiração, era uma referência pra gente, né? Então, o próprio formato de mesa cast, né, a gente colocou, então a gente tirou muita referência, né? E aí, à medida que a gente ia percebendo, cara, isso aqui tem futuro, tem, assim, potencial, a gente foi comprando os primeiros microfones, microfone Mercado Livre, botando retorno pra, né? E aí, sempre fazendo aquela, também, autopromoção nas redes sociais, né? Vocês nunca fizeram um react desse primeiro programa? Puta, uma baita ideia, hein? Porque como diria... Vamos falar com pessoas. O Suassuna, né? Que fala que tudo que é ruim de passar é bom de contar, né? É verdade. Então, hoje é engraçado, né? Pra você ver, na época E aí, agora eu lembrei, cara, que aí, não bastando já ser na unha toda essa questão da edição, ainda colocava meio que as principais frases que o cara colocava. Eu colocava um lettering assim, sabe? Pô, e aí eu jogava, perdia muito tempo. Muito tempo. Teve mais uma coisa que tu fazia, às vezes tu botava algumas animações pra tentar fazer. Isso era no áudio, porque eu gostava de ouvir podcast com os efeitos sonoros, assim, sabe? Aí só que teve uma pessoa que acompanha a gente desde o início, assim, que ela deu esse feedback. Cara, eu não consigo com aqueles efeitos sonoros. Aí eu pensei, não, então é melhor. Até porque aquilo me trazia muito trabalho. Então eu pensei, opa, então vou atender porque ela merece, né? Na verdade era só pra tirar o meu trabalho, porque era realmente bem complicado. Mas eu até deixei aqui, tem aqui no nosso lado ali, Gutano, inclusive, um negocinho que eu quero testar, que é um Steam Deck. Sim. Que a ideia era deixar aqui também e poder botar alguns efeitos sonoros enquanto a gente conversa aqui, sabe? Boa. Mas também eu fiquei nessa dúvida, se não vai atrapalhar, sabe? Tem gente que não vai gostar, tem gente que aceita. Eu acho que se ficar orgânico, né, no fluxo do programa, talvez até dê certo. Mas... Virou até meio que meme, né? Esse negócio tipo da dança né? Por exemplo, do Rodrigo Faro, usa muito, né? O Montanha tem um sino aqui que ele não toca, entendeu? Então a gente faz não assim... tem nem o balangandã ali. Idiota sempre toca. Ó, tá vendo? É verdade, eu ouço quando eu tô assistindo o Tem Que Ter Cast. Tá tocando, ó. Eu ouvi. Quero ver botar. Quero ver, vai acabar com o editor. Tá bom, obrigado. Mas agora eu queria ver se tu... Vai ser foda. Queria humilhar agora o Guto. 3 horas agora, só editando isso. Só isso aí, acabou com o episódio. A gente vai continuar na tua pergunta ou podemos voltar para minha que você interrompeu? Mas aqui a minha era melhor. Só finalizando, então, essa parte, né, da parte estética, né, de evolução, assim. Então, assim, a gente hoje, né, não que a gente esteja, né, numa super produção, mas a gente foi evoluindo. A gente hoje tem o nosso próprio estúdio, que talvez, né, muito provavelmente, né, a gente vai se mudar, porque a gente vai mudar de residência. Também tem uma questão estratégica por trás disso, né, que é produzir conteúdos aqui no centro da cidade, que é onde a gente geralmente já produz, né? Então, essa questão de qualidade de vida, deslocamento é importante pra gente. E vocês vão continuar fazendo estúdio no apartamento? Sim. Tanto é que hoje a nossa casa tem 2 cômodos, né, 2 quartos, no caso, né? E aí a gente transformou, então a gente só tem 1 quarto, e ali a gente já comprou de 3 pra ter, então, Pensando no estúdio. Pensando no estúdio. Filho, né? Exatamente. Que inicialmente vai ser um home office, né? Vai dormir com o OBS. Isso. Aprender desde cedinho já. E aí, enfim, mas assim, ó, o que eu quero dizer é que a gente foi evoluindo, mas a gente também mantém certas coisas mais simples. Por exemplo, a gente continua filmando com um iPhone. Então, a gente... São 3 iPhones, tá? São 3 iPhones. Mas, são os, digamos, né, a gente foi evoluindo, mas é assim, é uma forma de tu otimizar recursos, né? Então, pô, esse aqui é uma câmera do Blumencast, mas agora ele está no papel de celular, de telefone, né? Mas é uma qualidade excelente, Sim, se souber usar o equipamento, aquela história. Não adianta eu te dar uma baita câmera, você também não saber usar. Ou não saber iluminar. Hoje, né, a gente, pelo menos, o nosso estúdio é bem iluminado. Mas pra você ver como é interessante, até a minha pergunta foi nesse sentido, que chamou a atenção quando no começo ele falou, o importante é começar a fazer. E eu acho que esse é o caminho mesmo. E as pessoas têm buscado muito o inverso. Elas buscam... Eu mesmo tenho essa tendência. Passa por isso. Que a pessoa... porque a gente quer iluminação, que é isso. Cara, você nem começou pra saber se esse é o caminho, de equipamento que eu comprei, cara. Tipo, assim...
Para fazer um troço, não cara, precisou, que não se encaixou, perfeito. Mas um pouco é compulsão, né? Mas eu acho que... um pouco é um cartão que eu devia colocar mais limite quando eu tô bêbado. Isso foi importante. Mas o Montanha, ele tem uma coisa, ele é um cara, ele é muito sagaz, assim, muito inteligente. Então, as coisas iam se juntando a esse processo criativo dele. Pô, aqui eu preciso de uma luz, ele comprava. Então, hoje, ele é um cara que entende mais de iluminação de muito diretor de fotografia que eu conheço. Por causa desse período de pandemia que ele comprou equipamento e estudou em cima disso também. Não só comprou. Ele estudou como usar a melhor oposição. Então, inclusive hoje o estúdio da rádio se deve a esse conhecimento que ele adquiriu ali na pandemia. Em altíssima qualidade. E eu preciso aproveitar, cara, né, esse espaço aqui que a gente está falando disso, para dar um feedback para o Thiago, para o Montanha, porque ele falou ali da nossa parceria, né, que ele percebeu na gente e a gente percebeu nele também, cara. Duas coisas, né? Primeiro, ele já nos ajudou muito a consultoria, porque a gente já perguntou de câmera, já perguntou de iluminação, e ele é um cara sempre aberto, sempre... tipo assim, tu pergunta e tu espera uma resposta, mas ele te dá uma resposta ainda mais completa, entende? Então, ele entrega mais até sempre. Com link, né? Cara, isso para quem tá mais ou menos no mesmo segmento, né, cara, de criar conteúdo é muito importante, porque o segmento de criador de conteúdo, eu falo isso de vez em quando nas redes sociais, é muito fechado. As pessoas se veem como concorrentes. Eu sei que também em outros segmentos, né, tem as pessoas que se veem como concorrentes, mas eu quero levantar essa bandeira de quebrar essa parada, entende? Então, acho que a gente precisa se dar as mãos, trocar informações para que o segmento cresça, para que a cena cresça da criação. E, obviamente, você vai entregar muito mais resultado fazendo isso. Exatamente. Né? É o mínimo inteligente fazer isso. O Thiago, cara, o Montanha faz muito isso com a gente. Eu preciso agradecer aqui publicamente, cara. E outra coisa também, cara, é um cara extremamente humilde. E eu até me emociono, cara, porque... É fantástico. Ele tem uma rádio, né? Ele tem várias oportunidades, assim. Mas ele beleza dele. Exatamente, né? Cara. O cara seria insuportável. Um pouco mais jovem, claro. Mas assim, cara, isso é uma coisa também que falta no segmento. E as pessoas reconhecem a gente também por isso. Pô, eu gosto de você porque vocês são humildes. Vocês são as mesmas pessoas na tela e vocês são as mesmas pessoas aqui ao vivo, né? E o Thiago, cara, é assim também, sabe? Pô, é um cara assim que é de igual para igual. É fantástico. Então, acho que isso aqui precisa, digamos assim, um dos valores que a gente pode transportar para quem tá assistindo a gente é seja humilde, né, cara? Porque isso abre portas, tá? De coração. Eu não sei que elogio, né? Mas obrigado. Não, de coração mesmo. Quer dar um abraço? Eu acho que eu vou ter que só dar mais trabalho para ele na edição depois, porque eu vou ter que ir lá trocar o carro de lugar agora. Ah, sim, não. 10 horas da área azul. Sim, eu posso ir lá correndo. Vamos lá. Vamos fazer um intervalinho então, pessoal. Eu vou colocar um break comercial e a gente já volta. Aí, ó. Para com isso. Ele fica me dando peteleco no saco. Então, estamos de volta. Eu ia fazer dessa vez, mas tudo bem. Então, qual posição que eu tava na última? Pessoal, voltamos então ao segundo bloco do TechTercast. TechTercast. Estávamos aqui na iminência de responder a minha pergunta, que o Guto não deixou ainda, né? E também terminar a pergunta que ele atravessou na minha. Justo. Eu queria que a gente gravasse outro programa com eles, entendeu? Então entendi. ficar algumas coisas no ar. Assim. Parte 2. Parte 2. Mas vamos só completando então o nosso raciocínio ali, porque a gente está gravando aqui na Vila Germânica e agora temos a área azul. Então a Joyce precisou sair para tirar o carro de vaga. Né? Deu 2 horas, né? Deu 2 horas. Mas continuando só, a gente estava ali na linha de falar... Aumentar a equipe, né? Sobre aumentar a equipe. Então, daí o que a gente estava falando é que eu, né, como sofro mais, digamos, né, porque eu acho que a gente já vai falar sobre isso, né, mas até então 100% das edições eram minha responsabilidade, né? E aí eu começo a ficar pesado isso, né? E aí eu começo a dizer, a gente precisa contratar um freela e tal, a gente não pensa, né, em registrar, digamos, né, como CLT, mas um freela, né, cara? Fazer essa terceirização dessa edição, por exemplo. Porque de tudo que a gente faz, talvez o editor seria a primeira situação, né? Mas por enquanto o freela tá aqui. Então, daí eu ia falar, aí ela, como é a pessoa do financeiro, ela, não, dá aqui pra mim, isso aqui eu faço, essas edições aqui eu faço. E ela tá fazendo os teasers dos podcasts,
E mais alguma coisa. E os próprios podcasts gourmet ali, né? Ela tá editando. Então, não, fica tudo dentro de casa aqui. Alguns o dinheiro fica tudo aqui. Não sai. Não tem problema se a gente perder final de semana, mas é por enquanto. É por enquanto. Vocês editam isso em que programa? Eu no Filmora. Filmora? Ele é pouco conhecido, né? A gente já editou no Premiere, mas, cara, é caro e a gente usa simples, porque a gente não usa efeito, nada, né? Então o Filmora atende muito bem. A gente e ainda assim ele tem efeitos também, bem legais também. Mas assim. é praticamente, né, cara, sincar ali, né? Corta o início, o fim, ajusta o áudio, dá ganho, bababá e exporta, né? É só pra juntar tudo, né? Então, o importante é dar um acabamento legal. Sim, não, ele faz. Só curiosidade. E é legal porque tu paga uma vez só e é vitalício. Tentaram o CapCut? A gente usa para os conteúdos de rede social. De mobile é só CapCut. Isso, esses dois que a gente usa para edição. Mas assim, eu sei que vai chegar um momento que a gente vai precisar ter alguém. Hoje, a maior questão é que tem que ser uma pessoa muito boa, tem que ser uma pessoa que tenha o olhar que a gente tem, porque o nosso conteúdo ele tem um jeito de ser feito. E eu pego isso muito fácil, porque eu e ele estamos 100% do tempo juntos. Então, a gente acaba tendo essa facilidade de conciliar, de falar sobre o conteúdo, de ajustar. Se depender de uma terceira pessoa, esses times podem ficar mais difíceis. A gente sabe que um freela muito bom de edição, ele vai ter o seu valor e nada mais justo, né? E ele vai ter uma agenda muito concorrida também. Pode não casar com os nossos prazos, assim. Por isso que eu penso assim, eu prefiro tirar atividades, digamos, do dia a dia, minhas, e terceirizar isso, que é mais fácil, e eu pegar essa parte de edição, e enquanto a gente conseguir manter nós dois, a gente vai mantendo, porque fica na qualidade, fica no prazo de entrega que a gente tem hoje e a gente mantém esse nível, assim, sabe? Não, eu entendo bem o que você está falando, porque assim, a gente produz algumas coisas aqui na rádio, alguns podcasts, né? O Raiz faz a operação da maioria deles, então ele também já sabe mais ou menos como é que eu gosto, assim, e tudo mais. Mas ainda assim, eu prefiro eu sempre finalizar. É centralizador pra caramba, Mas é que não adianta, cara. Tipo, eu gosto de eu fazer a colorização, cara, eu gosto de eu ajustar o áudio. Nem que pra isso tem que ficar até 3 da manhã, né? Como vocês já viram acontecer algumas vezes. Sim. Né? O próprio Oktobercast mesmo, cara, não adianta, cara. Tipo, eu gosto, cara, de fazer eu mesmo, porque pra dar aquele cuidado final, cara, vamos colocar uma imagenzinha diferente, vamos buscar uma coisinha diferente aqui e ali. Claro que não dá pra fazer isso o tempo inteiro, em tudo, né? Até a gente acaba deixando a desejar em alguns momentos, porque, cara, enfim, afinal de contas, não vai sair sempre na maior qualidade possível. Mas, cara, eu tenho certeza que ainda assim sai com um olhar um pouco mais cuidadoso, né, por ser um produto nosso, né? Que a gente está mais habituado a tratá-lo, né? O Guto já tem uma realidade completamente diferente, né? Porque se ele fizesse isso, ele estava ferrado completamente, né, Guto? É impossível você finalizar tudo. Impossível. Produtor, você está falando? Não, sem chance. Sai material se você nem olhar? Sim, muito. Assim, eu olho... Mas ou você, ou o Fernando, ou o Rafa olha. Sim, óbvio. Sem dúvida. Um dos três, com certeza. Sim. Mas mesmo assim, tem coisa que você não sabe nem o que aconteceu, né? Acontece muito material que vai, entregue, aprovado, e não passou pelo meu olho. Aí tu começa a pensar assim, tomara que todos não passem, né? Porque, pô, aí eu fico mais tranquilo. Não, a gente tenta, mas é difícil. Tem uma demanda muito grande, assim. Amém. O que eu percebi com essa questão de empreender, e que a gente até conversa que antes, o André já teve cargos de coordenação e eu acho que até a visão dele já foi diferente. Eu nunca tive cargo de coordenação enquanto CLT. E por mais que as pessoas falem e esteja no discurso delas, eu acho que a prática sempre é diferente. A visão de dono, ela traz esse cuidado, ela traz essa forma de olhar e essa busca por excelência, sabe? Por mais que eu considere, os feedbacks que eu tinha do CLT eram muito bons em relação à minha profissão, hoje eu vejo que vai além. Hoje, enquanto a gente somos os donos do Blumencast, vai além, assim. Então, por isso que a gente tem essa centralização hoje. Exato. Mas eu acho que não é nem isso. Eu acho que não é nem somos os donos, como você fala, fazer como eu gosto. Eu acho que tem a ver com a idealização, com antes essência. O André, uma essência. Isso, é diferente. É diferente. É a tua idealização, é a tua essência. Você sabe o que quer, muitas vezes sem saber explicar o que você quer. Exato. Né? Então, às vezes, você vai demorar mais tempo explicando do que executando. Eu ia falar isso aí. E a gente acaba puxando essa execução. É diferente numa produção audiovisual que eu faço. Eu vou dar um exemplo assim na prática. Vamos fazer um clipe da Rádio Mix. Isso está totalmente atrelado a uma grande subjetividade.
Entendeu? É o quê? É uma música com um monte de imagem. A imagem pode virar, pode ser para cima, para baixo, com efeito, transição, mas ainda há muita subjetividade. Tem que ter muito certo o que você quer passar com aquele material. E isso, normalmente, quem sabe bem é quem é o cliente, né? Então, aí passa por isso que muito material, por exemplo, da produtora passa por mim e eu nem fico sabendo porque há muita subjetividade. Muito material que eu vejo, que a gente faz, eu não gosto, por exemplo. Muito material que a gente entrega, o cliente amou, eu não gostei. Mas esse não é o nosso propósito, né? Sim. Mas eu aposto que tem materiais ou clientes que você faz questão de você ir. Mas é que são outros tipos de trabalhos que envolvem produção, que é mais o meu segmento na produtora, trabalhos que envolvem uma produção maior. O que é uma produção maior? Envolve roteirização, criação nossa, criação de arte, assim por diante. Aí tem direção de fotografia, direção de cena, direção de arte. Aí tem, enfim, é toda uma orquestra que eu tô lá maestrando para sair uma produção final que vai ser baseada em tudo aquilo que se construiu. Eu costumo dizer, a gravação, o dia de set, vamos para Curitiba gravar num set tal, fazer Isso para nós é diversão, porque a gente já sabe qual o resultado vai ser de lá. Entendeu? Não existe surpresa. Podia também pegar uma gravação bem agitada lá, então, e eles acompanharem. Claro, sem dúvida. E vão ter uns logo aí. Bastidorzinhos assim, e ver como é que funciona. Vão ter uns logo aí, vai ter bastante porque coisa. Porque as pessoas também nem imaginam o que vem antes, né? Elas veem lá o dia, mas... Isso eu tô agora, aquela ansiedade, eu tô nesse momento agora. Eu tô cheio de coisa aí, de processo, de roteiro, de coisa para fazer, de briefing para acertar, de cronograma, de planejamento. Tem muito planejamento em gravação, execução de projeto. Então, a hora da gravação é a hora da diversão. Sim. A gente também, né? Porque a gente trabalha bastante, né? E óbvio que a gente precisa se divertir, né? Então, pra gente realmente é prazer. Tem o trabalho, é trabalhoso, mas obviamente que, se a gente entende que aquilo ali é o que a gente é o nosso propósito, porque a gente entendeu que o Blumencast é o nosso propósito de vida, que é falar sobre história, que é falar coisas positivas, estávamos falando de novo, né, no off, assim, não é ficar criticando por criticar, a gente sempre tenta ver o copo meio cheio da cidade, né, e tal. Tem momentos que a gente vai sim criticar, que a gente vai se posicionar, mas aquilo ali não tem que ser a maioria dos casos, entende? A gente sempre exalta as belezas, as coisas boas da cidade, né, as novidades e tudo mais. Então a gente entendeu que a gente precisava disso, porque para criticar já tem bastante gente fazendo esse papel. Então, e aí a gente se diverte muito. E aí a prática faz com que aquilo vai se tornando cada vez mais leve. Por exemplo, para fazer um conteúdo gastronômico, antigamente, uns tempos atrás, eu ficava muito preocupado, até quase roteirizando mesmo. Assim, vou fazer isso. Cara, hoje em dia a gente faz com os pés nas costas. Não que a gente faz com menos qualidade, mas a gente já sabe. Não, a gente já sabe que vai ter que fazer aquele take assim. Claro, que você vai cria na frente, um know-how, modelo na tua cabeça. Conhecimento, tudo isso vai agregando na tua pessoa. E tu deixa a espontaneidade ainda tua mais forte, porque tu tá tão tranquilo, tão à vontade, que daí... Seguro, né? Muito seguro. Essa é a palavra, cara. Mesma coisa a edição. Vocês com o tempo vão aperfeiçoando isso e algo que você, hoje, para ter eficiência, precisa ter 3 horas na frente, sei lá, do computador, você vai demorar, sei lá, 20 minutos. Exatamente. E com isso a coisa vai caminhando. Tá. Mas o importante é começar, né? Começar e a questão, a novidade, se a gente terá algum dia, vai sair pela boca da Joyce, porque é ela que cuida das finanças, se um dia tiver um freela aí. Mas por enquanto tá ali, ela tá pegando mais pra ela ali. E uma outra situação, porque assim, vocês, por serem, né, vocês mesmos a cara do negócio, vocês fazem os conteúdos, vocês fazem tudo, vocês hoje estão de domingo a domingo, como vocês mesmos comentaram, né? Descanso. Como é que faz daí com o conteúdo? Vocês vão gravar coisas prévias? Vocês vão tentar se planejar para... vou dar uma folgadinha no final do ano, alguma coisa nesse sentido. Vai fazer umas gravações prévias, né, para deixar já programado alguma situação? Essa é a intenção. A gente tem a ideia de conseguir planejar algum tempo para frente, né? Hoje a gente tem, digamos, o planejamento do mês, mas a execução ela acontece no período... Durante o próprio mês, né? Isso, exatamente. E aí a gente tem a intenção de conseguir fazer esse planejamento, por exemplo, um dezembro da vida, que a gente consiga deixar tudo pronto, tudo aprovado. E a gente não sabe se vai acontecer esse ano, mas a gente tem essa intenção. A gente já imagina que não vai acontecer esse ano, porque a gente vai entrar em outra obra, né? Isso que eu ia comentar. Vocês vão estar fazendo obra, gente. Então não vai ter muito o que fazer. E assim... Dá de dica pro estúdio, fala com montanha. Boa, com certeza. Mas assim, a gente não projetava um crescimento como a gente teve esse ano, né? Então assim, a nossa meta lá em dezembro do ano passado, para
de janeiro a dezembro desse ano era chegar em 30 mil seguidores. Hoje a gente está com 53 mil, é praticamente o dobro do que a gente já tinha projetado. E com isso vem muito trabalho. Eu peguei esse crescimento dos últimos tempos com vocês juntos, né, gente? É verdade. Isso foi muito rápido. Eu pedi atualização de Media Kit para Joyce umas 8 vezes já. Porque aí eu falo para ele, olha, eu vou te mandar, mas essa tela aqui ela atualiza com muita frequência, assim. O pessoal de Blumenau está começando a conhecer. Isso que é legal. Vocês falaram antes de ser local. Isso que é legal. A gente está crescendo e está crescendo aqui. Isso é muito... Que nem eu falei antes dos 60%, é 60% Blumenau. Né? Mas se for considerar a região, é praticamente 95%. Mas uma das situações, se vocês forem fazer conteúdo, cara, eu sei que, porra, às vezes não descansa daí, né? Mas, cara, pra quem gosta, talvez não seja tão necessário assim, né? Mas um Blumencast na estrada também é uma coisa com interessante. certeza. A gente sempre fica pensando, cara, em coisas assim, sabe? Porque a minha parada, cara, é sempre assim, coisas que estejam acontecendo nacional ou na gringa e trazer pro local. As pessoas não têm essa ideia de que pode acontecer. Por exemplo, a própria questão, e falando até em primeira mão aqui, né? Não sei se ainda vai sair, mas se sair, tá em primeira mão. Que é fazer meio que um reality da obra. Então, tipo, sabe, um extreme makeover, né? Um casal, a obra e tal. Bem então, legal. a gente já tá pensando, porque isso chama atenção. E aí a pessoa pensa assim, pô, mas que legal, os caras são daqui. Esse casal é daqui, eu já vi eles e tudo mais. Então, traz ainda mais conexão. E aí, obviamente, com marcas que querem se associar a gente porque tá fazendo aqui. Então, eu sempre imagino isso. Por exemplo, o Lar do Oscilar, talvez, né, se a gente for para um lado de um lata velha, reforma de um carro, por que não fazer de Blumenau, entende? Então, tudo pode acontecer. Eu vejo, a minha visão de Blumenau é que Blumenau é um mundo, sabe, um planeta Terra aqui. Tu pode fazer tudo porque tem grandes empresas, tem empresas antigas, tem pessoas de todos os tipos e, né, ao mesmo tempo todo mundo vivencia as mesmas coisas. Todo mundo anda pelas mesmas ruas, Rua 7, Beira Rio, então todo mundo sabe dos mesmos problemas, todo mundo curte as mesmas festas, todo mundo vai nos mesmos lugares praticamente. Então, cara, dá pra fazer, porque quando tu fala de um negócio, tu fala de capivara, pô, todo mundo já sorri e tal, já sorri. Fala de chopp, todo mundo, fala Vila Germânia. Então, a gente tem, digamos, as piadas internas do blumenauense que todo mundo se reconhece. Então, é muito fácil fazer conteúdo pra cá. De novo, fácil sim, trabalhoso também. Claro, né? mas eu concordo plenamente. Pô, eu queria falar alguma coisa. A gente tava falando... O que a gente tava falando? Cara, meu... Falei do Blumencast na estrada? Da reforma, né? Mas tu tinha falado alguma coisa, né? Do carro que ela foi tirar da vaga. Daí eu tava falando. O cara fumando maconha? Eu tô lá ainda. Mas essa questão do Blumencast na estrada, como a gente também mescla, né? Tem história, tem dica, tem, né, um monte de coisa e tem a nossa rotina. Se eventualmente a gente for viajar e levar os nossos seguidores juntos, eles vão gostar de acompanhar. E fica como dica para eles, né? Também de em algum momento fazer aquilo. Lembrei. Posso falar? Pode. Antes que eu me esqueça de novo? Pega aí, Guto. Não sou desses, não. Já mais. só bobado por natureza. Não, na verdade, nunca fui, né? É verdade. Eu nunca fui. Só eventualmente. Né? Só de vez em quando. Bem né? eventualmente. Não, é a questão assim, do crescimento, né? A gente tava falando do crescimento e tudo mais. E aí, a gente nunca foi de perder a oportunidade. Então, a gente abraça tudo, né? E a gente sempre tenta manter a mesma qualidade, né? Então, por exemplo, veio Montanha esse ano, a gente não imaginava, a gente não tinha um projeto com a Mix e tudo mais. Daí veio Juro Que É Verdade, veio o Oktobercast, né? Então, assim, pô, vamos fazer porque a gente vê que isso aqui tem potencial, vamos trabalhar juntos. Então, pô, foi. Então, começa a tomar mais tempo. Aí a gente teve, né, a parceria com o Roteiro Blumenau Gastronômico. Cara, querendo ou não, foram 27 gravações de podcast, que aí dali tu deriva teasers, dali tu deriva fotos, tem tudo uma pegada com recortes, rede social e tal. Então, cara, assim, é muito trabalho que vocês têm. Só que a gente só isso que você falou aí já me deu uma canseira. E é isso, cara. Ontem à noite a gente tava, né? A gente acorda todo dia às 6 da manhã, vai dormir trabalhando, né? Até umas 8h30, 9 horas da noite. Daí a gente fica uma hora em off até pro organismo, né, se acostumar a relaxar e tal. Mas assim, que nem sábado, domingo, esse feriadão, a gente passou trabalhando diretão, assim. Mas é aquele negócio, não é que... Quando assim, faz com prazer é diferente. Aí é que também. tá, eu ia falar, não é cansativo. A gente fala, poxa, a gente não tá reclamando aqui. A gente tem muito trabalho e a gente mostra isso, né, nos bastidores, nos stories. Eu até vou te corrigir. É cansativo, mas não sim. é... Eu diria que não é estressante. Isso. Acho que o que estressa a gente talvez está muito gosta. relacionado àquilo que a gente não gosta. Exatamente. Quando a gente né, gosta do que faz, a gente cansa
cansa, claro Sim, que cansa. sim. Mas você descansa, no dia você está pronto para outro e vamos embora. Agora, se você não gosta, cara, você se estressa, você sofre, a cabeça adoece, o corpo adoece. Mas em tudo vai ter algo, por mais que prazeroso seja realizar o que você faz, tem. algo tem alguma coisa dentro do processo que você não gosta. É a questão da edição. Para mim, no meu caso, é a edição. Exato. Então, daqui a pouco, talvez realmente, obviamente, com o crescimento que vocês estão tendo, seja o caso de tirar as coisas que você não gosta, né, para poder ter mais qualidade com o resto das coisas e tal. Agora, óbvio, entra tudo numa questão de organização, como a Joyce falou, depende do que for, né? Talvez realmente uma função administrativa, gerencial, seja melhor de colocar nesse momento, né? E a Joyce abraça as edições. Sim, olha. Por enquanto eu abraço o gerencial, as edições. Mas uma coisa boa que também que eu queria falar ali nessa parte, né, de equipe, é que trabalhando em casal tu acaba, obviamente, tendo mais liberdade para dar os feedbacks ou os fodbacks. Então, assim, a gente, né, a Joyce é prova disso, né, de quantos feedbacks aí pontuais e fortes que eu já dei. Sim. Mas não que ela... não tem essa... É um casal, né? Então é como se fosse uma discussão até de relacionamento mesmo. A gente fala abertamente, não tem essa questão de, tenho que cuidar com o que eu vou falar. Não, a gente sabe que é pro crescimento, tanto pessoal quanto de negócio. Então a gente fala abertamente, tanto eu para ele quanto ele para mim. Mas vocês estipularam algumas regras com relação a isso? Tipo, cara, ou tá natural? Normal, cara. Então, tipo, normal. Não existe divisão de tempo, assim, agora a gente é um casal, agora a gente é o Blumencast, agora é vida pessoal. Não tem. É tudo misturado, assim. É tudo misturado porque até tem muito de dia a dia também no nosso conteúdo, né? E aí Mas sai um cavalo mesmo, de vez em quando ou não? Não boca aberta. Não sai. A boca aberta, tipo isso assim, sabe? Porque, cara, se for pegar o meu celular ali, cara, as coisas que tem... Porque daí, assim, eu silencio e faço a narração em cima. Mas se deixasse o áudio original, era complicado. Bem complicado. Mas é tudo coisa que tem que ter uma sapiência pra lidar com isso. A gente aprendeu a lidar. Tipo, a gente tem muito claro de que esses feedbacks, eles não são pra ofender. Eles são pra crescimento. Então, tem coisas que eu falo pra ele que ele não gosta. No momento ele fica chateado, mas depois ele vai refletir, ele vai entender que aquilo ali é pro crescimento. E assim com... Uma vez não, né? Recentemente eu comprei um drone, né? E eu sou apaixonado por Blumenau, né, cara? Então, assim, inicialmente, obviamente, que tu compra um negócio, um investimento pra rentabilizar aquilo ali. Então, era pra gente agregar valor aos nossos conteúdos, né? Então, fazer ali a fachada do nosso cliente e tudo mais. Tá. Cara, eu comprei assim aquele mais foda com 3 baterias, com aquelas baterias extras e tal, que dura 30, 40 minutos de voo, né? A da bateria. Eu subia e tal, olha a torre da igreja, olha o castelinho da Mel e tal. E eu, não, preciso fazer disso aqui. Meu, essa perspectiva ninguém nunca mostrou e tal. E aí a Joyce, aí quando eu ia pra fazer do cliente, tava sem bateria. Então aí ela me dava isso, mas tu não pode tratar isso aqui como um brinquedo e tal, né? Que ele ficava bravo, né, cara? Porque parece aquela mãe que quer desligar o videogame pro filho. Mas engraçado que eu tenho o mesmo pensamento pro seu. Eu também ia pensar nisso, porra, eu quero tentar isso. Exatamente. Aqui. E daí surgiu um quadro. Você quer ver um amigo meu que é um idiota aí, que ele comprou um drone dessas marcas Diabo. Aí foi a primeira vez que foi usar o drone, bateu num poste, quebrou o drone. Eu falei, não, compra um drone bom, de uma marca conhecida e peça pra você. Ele foi lá e comprou outro drone igual. Pra quê? Pra ele não usar. Exatamente. Ele não usa. É você? Eu vi que ele tava não, assim. era uma boa, a marca é boa. Mas o problema Qual é era que... a marca? Puta, pior que eu não me lembro. Viu como era boa? Ótima marca. Não, mas é que não é DJI, cara. Não é, Sim, não é DJI. Mas também não é Xiaomi. Mas não, cara, não é nem questão popular, Guto, é porque não tem, no Brasil não tem muito, né? Mas Estados Unidos e Japão mesmo, os caras usam pra caralho. Mas eu não me lembro agora o nome. Mas o pepino foi que, na verdade, não fui eu que bati, né? Eu instruí mal, eu tava com um funcionário nosso. Foi o Marcelinho. Marcelinho. E daí eu tava brincando com o drone, mostrando pra ele como é que funcionava. Eu falei, cara, quer pilotar um pouquinho? Só que, cara, eu que fiz cagada, tá? Porque o que eu falei pra ele? Falei, cara, quer pilotar um pouquinho isso que tu falou pra ele? Cara, pare de olhar pra cima, velho. Você tem a tela. Olha na aqui, tela. Né? Não. Eu não falei pra ele subir mais. O jeito que eu falei pra ele subir mais, né? E antes de fazer isso, ele ficou na tela aqui e foi pro lado. Não tem câmera pro lado, né? Mas enfim, deu Já tudo aconteceu certo. também. Ele fica na tela, porque elas precisam ser mais próximas, então mais baixas, né? Aí tem vários obstáculos. Ele fica na tela e eu fico olhando fora. De drone. Mas é assim que funciona mesmo. Aí a equipe se ajuda. Exatamente. Mas o Gutão no começo não sabia pilotar nada de drone. Nada mesmo. Hoje em dia ele é um aço. Asno. Um Maverick. Asno. Mas hoje em dia é você que mais pilota lá, né?
Sim, não, tá dividido. A gente tem três pessoas lá na produtora que pilotam. Sim. E então vai por necessidade daí, né? Se eu tô numa situação, eu piloto. Eu sou que nem a Montanha também. É um pouco centralizador, assim. Então, até hoje, a Joyce nunca pilotou, assim. Mas eu quero. E aí eu vou, em cada equipamento eu tenho um tipo de conduta, né? No equipamento mais barato eu sou vida louca. No mais caro você já é mais cuidadoso, né? E agora eu peguei o Tchumi, que é um parceiro nosso também, produtor de audiovisual e presta serviço pra gente. Gente boa, ele que faz o material do Sargento Umpis com o município. Os materiais do município, Blumenau, é ele que faz. E aí o Schumacher, ele tem um FPV, esses drones FPV. E eu olhava aquilo e pensava, isso aí imagina, eu com FPV. Cara, eu não consegui pilotar aquilo. Eu acho foda. Impossível de pilotar. Sério? Nele não. Esse é aquele que tu coloca o óculos, né? E que ele... Nossa. É um pássaro, né? Ali eu desisti, ali eu vi que eu não tenho talento, que eu não quero seguir aprendendo. Treinar um pouco, né? A primeira vez que tu pega aquilo, vai conseguir fazer tudo, né? Não, mas aí tu paga alguém pra fazer, entendeu? O tempo que eu vou demorar pra aprender, pra comprar, pra investir. Tu entende que tem coisa que, cara... Sim. Aí entra aquilo que quer dizer pra vocês. Aquilo que vocês vê que tá derrapando... Você percebe, você percebe que a pessoa não joga videogame, né? Puta, pra quem joga videogame é divertido aquilo, né? Mão na roda ali. Sim. Sem dúvida. Mas pra quem assim, não tem tempo de jogar videogame, já complica. Por causa do drone, que daí surgiu um quadro, né? Que é o Blumenau Vista de Cima, né? Sim, então, e a gente conseguiu também rentabilizar isso, né? Cenas lindas, Sim. é isso aí. Graças à tua vontade de ir nos lugares, gravar o que, né? E gastar bateria. Gastar Mas bateria. eu vou ter que me defender. Não é que eu não queiro, não deixo. É que ele não teve foco, né? Não teve foco correto. Hoje a bateria dura muito mais, porque ele aprendeu com esse feedback, entendeu? E a gente vai, né, se mudar pro centro, então eu já falei pra ela, final de semana a gente vai caminhar e, ó, vou levantar aqui, vou fazer esses arquivos. A gente vai ter uma listinha de lugares que ele quer fazer. Eu quero ter o maior arquivo aéreo de Blumenau. Excelente. Aliás, já deixo aqui o convite, então, se quiser acompanhar o Essenwagen num desfile, vocês dois estão convidadíssimos. Legal. Podíamos brincar um pouquinho no meio ali, né? Não sei como é que funciona isso, você sabe? Tem que pegar autorização. Mas com a vida germânica mesmo, né? Acho que sim. O drone tem que ser licenciado, tudo certo, com a Anatel, tudo mais. Deu nosso tempo? Mas eu acho que já estamos chegando ao final desse mais existente. Verdade, cara. Assim, a conversa fluiu. Meu Deus, daria pra... Eu acho que realmente a gente tem que fazer a parte 2. Isso aí, ó, vocês não podem enganar podcasters, tá? Porque assim, a gente fala isso aí, mas a gente nunca chama, tá? Então, eu acho que assim a gente não vai se despedir. Eu acho que só que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem falado em todos os episódios. Isso aqui vai render uma parte 2. Isso. Mas vai mesmo. Eu sei que vai. Temos que fazer render. Então fica essa dica aí pro pessoal. É que eu só queria lembrar ele, porque ele sempre faz isso. A gente fica quase 2 horas gravando, aí ele chega na hora que eu quero finalizar e pedir redes sociais, seguir, etc. Ele encerra o programa. Não falei, tô quieto aqui, não falei nada. Já tá aparecendo aqui, não. Já tá passando os créditos já. Já emendar o próximo, entendeu? Mas, gente, obrigado de novo por aceitarem o convite, tá? Tamo junto. Poxa, a gente, como o Guto realmente falou, e é verdade, a gente teria muito assunto para falar, né? Só que a gente também sabe, como produtores, que não adianta mais fazer conteúdo de 3 horas e meia, 4 horas, né? Mas aí fica mais uma ideia, fazer a maratona do Blumencast. Pode ser. Fazer um programa de 48 horas. Boa. Ficar comendo. Tipo, Criança Esperança, assim, né? A gente consegue. A gente consegue. E sem falar que a gente tá falando sobre permuta. Tem algumas coisas envolvidas. Uns whiskinhos, por exemplo. Permuta, por exemplo, né? Cara, você que tem uma loja de bebidas aí, quiser patrocinar a gente com isso. Cento de coxinha, pastelzinho. Boa. Né? Só produto top. Gente, obrigado de novo, tá? Foi muito legal a conversa. A gente estava aí já no planejamento desde o início de chamar vocês. E, poxa, porque assim, a gente tenta trabalhar com todos os segmentos possíveis de marketing, publicidade e propaganda. A gente não tinha falado ainda com nenhum criador de conteúdo. E vocês eram o primeiro da lista. Cara. Eram os primeiros da lista. A gente fica honrado, né, cara, de ter sido convidado e tal, porque realmente a gente até ouviu tu falando assim, né, num outro episódio, né, se você tá sendo convidado agora, sinta-se, né, privilegiado, prestigiado, e a gente tá se sentindo prestigiado mesmo, assim. E, cara, essa parceria é fantástica, assim, e vou continuar, inclusive, assistindo, porque é muito legal
reforço as minhas palavras iniciais, tá? No nosso caso, tem que ter cast. Cara, esse é bom ouvir isso. Dá vontade de continuar. Animal. Então, gente... Que eu tava querendo parar já. Toda quinta-feira, às 8 horas, esse episódio vai... Nesta quinta, inclusive, tá, pessoal? Toca o sininho. Toca o sininho do Montanha. Isso. Segue, compartilha. @GutoBilinski, @Thiago Montanha. _Montanha. Montanha. @Blumencast. Querem dar os pessoais também? É só Blumencast. Um dia nós vamos chegar. Não, é só tem que ter. Também nos sigam no Instagram, que é o @tem que ter cast, né? Que daí não tem uma interrogação, por um motivo óbvio. E Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. E daqui a pouco tá sendo um vinil, que a gente tá... E fita cassete. E fita cassete. MD. Nas melhores lojas. É isso aí. Gente, obrigado. Obrigado. Até semana que vem. Até o próximo programa com o Blumencast. Valeu.